Saudações, habitantes do mundo dos 12. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu passei a luta do Heliocalypse, onde você luta ao lado de Pandora contra Babidur. Essa luta era considerada a luta solo mais difícil do jogo, pelo menos antes da atualização 2.70, e o motivo dessa dificuldade era que se a Pandora fosse derrotada, você perdia a luta. E como a inteligência artificial dela tinha de tudo, menos inteligência, essa luta se tornava muito difícil, especialmente por algumas classes. Porém, depois da atualização 2.70, nós jogadores que controlamos a Pandora agora. Ficou muito mais fácil e muito mais justo, na minha opinião. Nesse vídeo eu venci a luta com minha Shellor, mas também vou fazer outros vídeos das minhas outras 5 classes. Basta você pesquisar Babidur no meu canal se você quiser ver alguma classe específica que não seja essa. Lembrando que toda vez que você utiliza um feitiço de danos que não necessita célula ocupada, ou seja, um feitiço que você pode mirar no chão, o Babidur é atraído até você por uma célula para cada linha de dano. Feitiços de danos lançados em alvos sempre atraem o Babidur, independente se necessitam células ocupadas ou não. Golpes em área causam apenas uma atração e não várias atrações para cada alvo afetado. A Pandora também consegue atrair o Babidur com o feitiço de danos dela, mesmo se utilizado no chão. E, caso o Babidur esteja em uma célula adjacente a alguma entidade do seu time, essa entidade vai tomar uma mordida do Babidur para cada linha de dano. Por esse motivo, é praticamente impossível tancar o Babidur no mano a mano. Você sempre tenta construir uma distância segura, para que você não sofra essa mordida de contra-ataque dele. Uma informação importante e útil é que a arma não ativa essa atração e o contra-ataque do Babidur. Então você pode usar a arma para ser o seu dano principal e utilizar feitiços de danos com a intenção de posicionar. Uma grande dificuldade dessa luta é que o Arma Infiel tem um feitiço que faz você retornar para a posição inicial do seu turno. Então não adianta você andar para lado nenhum. Você quase sempre vai retornar para a célula onde você começou o turno. Isso dificulta muito o seu posicionamento. Felizmente, Shellor tem uma das mobilidades mais incríveis do jogo. Você consegue ir para um lado e para o outro do mapa com muita facilidade. Isso traz uma enorme vantagem nessa luta, porque você consegue escolher exatamente para onde você quer atrair o Babidur, tornando possível sempre manter uma distância segura entre vocês. Algumas das possibilidades são a premonição, para começar o seu turno onde você quiser, sabendo que você retornará para a célula anterior ao teletransporte da premonição, retorno espontâneo que te teletransporta para a posição final do turno anterior, a posição que você estava antes do teletransporte do Arma Infiel. Tem também teletransporte que te permite cruzar o mapa de onde quer que você esteja. Tem como utilizar o pêndulo para se movimentar também. Tem movimentação defensiva com o reflexo, por exemplo. No campo da movimentação e posicionamento, o Shellor está muito bem armado. Tem também a armadilha de teletransporte simétrico que pode ser usada para corrigir alguma jogada que não ocorreu como você planejava, e aí então reconstruir uma distância segura. Essa não é a dificuldade para o Shellor nessa luta. O difícil é conseguir sobreviver, porque o Shellor tem pouquíssimo sustain, e também executar combos ofensivos com telefrag, porque um combo geralmente causa muitas linhas de dano, e aí o Babidur pode acabar em uma posição extremamente perigosa para você ou para a Pandora. O feitiço do Arma Infiel é inconveniente, mas ainda assim tem algumas vantagens. É muito importante que você jogue em torno desse teletransporte. Sempre tente ir para o lado do mapa para onde você deseja atrair o Babidur e golpeie o máximo que conseguir, uma vez que você será teletransportado para a célula inicial de qualquer forma. Lembre-se que a Pandora não pode ser derrotada, então fique sempre de olho na vida dela. Um Shellor tem pouquíssima capacidade de ajudar a manter a Pandora viva, então um Dofo dos Vigilantes é quase que obrigatório para fazer essa luta com tranquilidade. Tente sempre terminar seu turno alinhado com a Pandora. Não é a posição do teletransporte do Arma Infiel. A posição que conta é a posição anterior ao teletransporte do Arma Infiel, aquela que você está quando você clica no botão de terminar o turno. Utilize também o terceiro feitiço da Pandora sempre que disponível, mesmo que você use no chão. Esse feitiço cura muito a Pandora. Caso seu personagem esteja no alcance da Pandora, use esse feitiço em você, porque aí você e a Pandora serão curados, e não apenas a Pandora. Outro detalhe é que a Pandora tem muita vida máxima, então se você tiver feitiços que curam em porcentagem da vida, esses feitiços serão bastante eficientes. Felizmente, o Dofo dos Vigilantes cura em porcentagem da vida máxima, o que ajuda o pobre Shellor que não tem cura. É importante também sempre usar o segundo feitiço da Pandora para curar o seu personagem. Tem um alcance alto de 7 células e pode ser usado sem linha de visão. Então, tente sempre se manter razoavelmente perto da Pandora para receber essa cura gratuita, uma vez que a Pandora raramente utiliza todos os seus PAs.
Em termos ofensivos, eu escolhi ir com a build multi, para poder usar todo o potencial dos feitiços do Shellor. Eu usei o set do meu Kra, não é um set montado especificamente para um Shellor, mas quebrou o galho. O que acontece é que você raramente consegue fazer sua jogada agressiva por inteira, porque o Shellor naturalmente causa muitas linhas de dano. Então o Babedur pode acabar alcançando seu Shellor e causando imensos danos com seus contra-ataques. Então você meio que precisa jogar causando danos controlados, você raramente vai completar o combo de feitiços de ataque. Essa minha luta não foi limpa nem de longe, cometi vários erros, muitos por burrice minha, mas alguns também por erro de preview das magias do Shellor, que movimentam outras entidades. Quem joga de Shellor sabe, o preview de teletransporte para a posição anterior buga o tempo todo. Então, nunca confie 100% nessa informação. Sempre ouça o seu instinto também. É difícil utilizar o Synchro de forma eficiente nessa luta. O mapa é relativamente apertado, os inimigos causam muitos danos e tem alcance médio alto. É interessante que você leve pelo menos um feitiço de longo alcance para caso o Armin Fiel corra para muito longe. Afinal, você precisa causar danos a ele para que ele não invoque o Iop. Em relação à ordem de inimigos para focar, você precisa causar danos ao Armin Fiel todo turno, mas eu não recomendo que você foque ele. Eu recomendo muito fortemente que você derrote o Gentirano primeiro. Esse inimigo cura os aliados dele em uma quantidade bem alta e ainda faz isso todo turno. Uma vez com o Gentirano derrotado, suas chances de vitória aumentam consideravelmente. Foque em derrotar o Armin Fiel em segundo. Isso vai permitir você retomar o controle de posicionamento do mapa. Você não mais ficará preso em uma única célula. No entanto, tome muito cuidado, porque no turno que você derrotar o Armin Fiel, se ele já tiver utilizado o feitiço dele de teletransportar de volta para a célula inicial, você será teletransportado para a célula inicial do turno, mesmo que o Armin Fiel tenha sido derrotado. Ou seja, o feitiço dele persiste após a derrota dele, mas apenas nesse turno. Depois disso, você estará livre para se movimentar no mapa de novo. Se você conseguiu derrotar o Gentirano e o Armin Fiel, você já praticamente venceu essa luta. Basta tomar cuidado com a Vira da Pandora. O Tambalgos por si só não faz muita coisa, você pode deixar a Pandora tancando ele enquanto você lida com o Babedur, causando danos e mantendo-o afastado da Pandora. Recomendo também que você não cause danos ao Tambalgos, porque quanto menos vida ele tem, mais ele buffa os aliados dele. Ele usa esse feitiço de buff a cada 2 turnos, e o buff máximo dele consegue chegar a 30% de danos finais, 3 de alcance, 3 PMs e 30% de crítico, se ele estiver abaixo de 20% de vida. Recomendo que ele seja derrotado por último, depois mesmo do Babedur. Nem mesmo golpeie o Tambalgos. Se você estiver com a Pandora tancando ele, só se cura com a Pandora e passe o turno. Não cause danos a ele enquanto ele não for o último inimigo restante. De dicas gerais, é isso que eu tinha para compartilhar. Espero que tenha sido útil e espero que você aí eventualmente vença esse combate. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!